porque eu vou chamar o nosso primeiro entrevistado, são dois, já adianto que são dois, vamos conversar sobre o IOF. Primeiro com o Bruno Venditti, que é o sócio da On-Field Investimentos. Bruno, bem-vindo, obrigada pela participação no Mercado Aberto. Bruno, eu quero começar te perguntando por que essa medida inicial do governo de aumento do IOF sobre as aplicações de fundos brasileiros no exterior foi vista como um controle de capitais. E se esse recuo, zerando novamente o IOF, que aconteceu horas depois, por parte do Ministério da Fazenda, contribui para dirimir todos os riscos ou se ainda há algum risco no horizonte na sua avaliação? Primeiramente, bom dia, Amanda, bom dia a todos. Sim, essa tentativa de fazer um controle de capital, ela existiu, né? Mas acho que mais do que tudo, Amanda, é nítido, né, que essa tentativa do governo de fazer essas alterações, essa execução de alteração do IOF, tem certamente o caráter arrecadatório, né? Sem dúvida nenhuma, a questão de ter recuado foi uma pressão do mercado. O mercado fez uma pressão muito forte com relação a isso, mas principalmente a questão geral desse movimento de voltar atrás, tentar viabilizar todo esse contexto, né, de fazer com que funcione, que evitar que as outras medidas sejam derrubadas também. Bruno, você que mexe muito com investimentos de brasileiros no exterior, explica para a gente como funciona, por que o IOF seria tão danoso? E também nessas estruturas mais complexas de fundos, esse dinheiro entra e sai do país, às vezes, várias vezes por dia, né? Imagina, seria uma loucura cobrar IOF na entrada, na saída. Explica para a gente, assim, mais leigo, como funciona uma estrutura de fundo dessas e como o capital se move durante o dia. Amanda, na verdade, assim, quando a gente está falando de fundos brasileiros com investimento no exterior, isso é uma questão muito dinâmica, né? Então, existe uma movimentação muito grande, né, de alocação financeira em recursos, em investimentos estrangeiros, né? Então, isso tem uma entrada e saída muito grande, né? Diária, né? Uma movimentação, os fundos são muito ativos, né? E se houvesse essa aplicação desse IOF, ele faria com que, basicamente, se tornaria inviável, né? Porque imagina, toda transação de ida e vinda, ela ter esse impacto, né, de uma taxação, né? Então, foi por isso que houve esse grito do mercado e que acabou tendo esse retrocesso, pelo menos nessa, né? O governo também fez uma tentativa de ampliar, né, o IOF para investimentos de pessoas físicas no exterior, tentando levar isso para 3,5%, também acabou recuando, mas ainda assim colocando um aumento aí, né, indo para 1,1%. Nos últimos anos tem crescido muito esses investimentos dos brasileiros no exterior e por que isso é uma opção importante para você diversificar o seu portfólio de investimentos? Boa pergunta, Amanda. A gente costuma dizer que uma boa carteira de investimentos ela está pautada na diversificação e passar pela questão internacional é fundamental. Não só por isso, a gente viu que o mercado, né, acabou... os investidores em geral acabaram utilizando ferramentas de buscar melhor eficiência, né? Então, quando a gente fala do investidor qualificado, investidor profissional, ele naturalmente tem contas internacionais, ele faz investimentos no exterior, ele entende o mercado, ele sabe fazer esse equilíbrio do risco, né, da exposição. No exterior é um mercado bem dinâmico, e é fundamental que se exista uma parte, que o investidor tenha uma parte do seu patrimônio em moeda estrangeira, em dólar principalmente. Mas a gente percebeu que no último ano, aí, principalmente, houve um aumento muito grande, né, de investidores
de portfólio menor, tendo contas nos Estados Unidos, né, contas principalmente nos Estados Unidos, onde eles têm o acesso a cartões de débito internacional. Então, eles conseguem mandar dinheiro para lá, fazem investimentos no mercado americano, normalmente em fundos, e tem a disponibilidade de utilizar um cartão de débito internacional, né? Então, quais são as grandes vantagens quando o investidor faz isso? Além dele ter um percentual do patrimônio diversificado, um percentual do patrimônio alocado em moeda estrangeira, ele também se beneficia, por exemplo, de utilizar, quando vai fazer viagens internacionais, ele utilizar um câmbio num dólar comercial, ele ter até o momento, né, de ter um IOF mais favorável, e ter esse dinamismo, né, de movimentação, conseguir fazer essa diversificação de uma forma simples, né, que hoje em dia está bem mais fácil de um investidor menor ter um acesso ao mercado internacional. E um controle de capitais, obviamente, o imposto mais alto, ele interditaria completamente esse canal. Essa pessoa física que transfere o dólar para uma conta no exterior para usar numa viagem, por exemplo, com um cartão de débito, ela já vai pagar mais, né? Pagava 0,38 do IOF, mesmo com o recuo do governo, vai passar a pagar 1,1. Uma última pergunta muito rápida, Bruno. Os nossos colegas aqui da Folha, por exemplo, a Adriana Fernandes, apurou que o governo já tinha tentado outras vezes ou flertava com iniciativas de controle cambial, porque acha que há uma volatilidade muito grande do dólar. Isso foi aventado numa reunião do Ministério da Fazenda pela primeira vez em dezembro do ano passado. E o Banco Central se colocou firmemente contra. Qualquer tipo de controle cambial para tentar controlar essa volatilidade do dólar produziria o efeito inverso? Que tipo de impacto isso teria no mercado? Amanda, a gente costuma dizer que pior do que uma má notícia é a insegurança, a incerteza, né? Então, quando a gente tem um movimento do governo fazendo uma modificação abrupta, né, aumentando a alíquota de IOF da noite para o dia, isso gera uma repercussão muito negativa, né? E muitos investidores começam a pensar o que mais pode acontecer, né? A gente sabe dessa questão dos gastos públicos que assim excedem, né, tudo que deveria. A gente sabe que a máquina do governo está muito pesada, que precisaria ter melhor eficiência, e essa conta acaba chegando. Então, quando tem esse movimento abrupto, gera essa incerteza no investidor, o investidor começa a ter mais medo, né? E quando tem mais medo, às vezes ele quer tomar medidas antecipadamente, né? Então a gente já percebeu aqui alguns movimentos, alguns investidores mais robustos que começam a aventar a possibilidade de fazer um aporte maior fora do Brasil por conta de uma possível insegurança, né? E eu acho que é o grande ponteiro aí, onde o governo tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse impacto do EF, principalmente na questão de crédito, na questão dessa insegurança que gera, ele gera um impacto muito negativo, né, no contexto geral do mercado financeiro e também da iniciativa privada, né?